Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma etapa do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, rogando a Jesus, o Mestre Maior, que nos inspire, que nos abençoe, para que todos nós possamos aproveitar esses minutinhos que aqui passarmos juntos estudando essa doutrina. Deixo aqui o abraço fraterno a todos aqueles que não conseguem acompanhar aqui ao vivo, mas que acompanham em outros dias. O nosso abraço. Nosso boa noite a todos aqui que vão chegando, nosso abraço fraterno. Cristina Caon aqui no Instagram, a Larissa Melo aqui no Face, boa noite Larissa, Giselda Fontanese, muito boa noite, Maria Helena Butião, querida amiga, bem-vinda, nosso amigo Leandro Boré, muito bem-vindo Leandro, uma boa noite a todos. Nós estudamos, na semana passada, começamos aquele tópico, os animais e o homem. E hoje a nossa proposta é concluir o estudo desse tópico. E assim a gente pretende fechar o estudo da segunda parte do livro. Nós estamos encerrando mais uma parte. É muito importante lembrarmos que o livro contém 4 partes. Então nós já estudamos a primeira parte das causas primeiras, da criação, e agora estamos concluindo o estudo da segunda parte que trata sobre a vida no mundo espiritual. E na próxima semana, se Deus nos permitir, começaremos a terceira parte, que é muito importante, que trata sobre as leis morais. É muito importante, sobre orientações para a nossa vida diária, Nosso boa noite aqui a Evani Santos também, boa noite Evani, muito bem-vinda aqui no Instagram, todos que estão chegando aqui pelo Face também, a Loiva Carnop, querida amiga do Farol de Luz, Rio Grande do Sul, que domingo teremos a alegria de fazer mais uma live lá para o convite dos amigos do Rio Grande do Sul. Nossa amiga Vera Luzia Lopes, bem-vinda Vera. Odete Oliveira, muito boa noite. Alissa Caetano, querida amiga Tatiana Tavares, olha só, direto do Canadá, Kardec Internacional, que legal. Muito bom, Tatiana, muito obrigado pela tua presença mesmo fora do país, fico muito feliz. Carla Olsen também, querida amiga do Farol de Luz, muito bem-vindos, fico muito feliz com a presença de todos vocês, com esse interesse por estudarmos juntos essa doutrina que é tão importante em nossas vidas. A Lélia Assi aqui também, boa noite, viu Lélia? Muito bem-vinda. Maraísa Bulgarelli também, que legal. Então, pessoal, hoje nós vamos partir da questão número 602, para aqueles que estejam aí acompanhando com o livro. Muito legal. Só aguardando uns minutinhos, ver se mais alguém possa conectar também. Acabei conectando um pouco mais cedo, Bom, vamos lá então. Vamos começando na questão 602, então, que a pergunta é a seguinte: os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E a resposta: pela força das coisas. razão porque não estão sujeitos à expiação.
Amiga Michele Fábio, boa noite, Michele. Amiga Silvia Guerra também, que legal, muito boa noite, lá de Canguçu, Rio Grande do Sul. Eu falo sempre, fico muito feliz, acabei encontrando muitos amigos e amigas tão distantes daqui de onde estou, né, em interior de São Paulo. Tem muitos amigos no Rio Grande do Sul, que me deixam muito feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Em outras partes também, né, é que eu digo que acabei encontrando muitos amigos nessa região do Rio Grande do Sul. Até fui convidado, né, para algumas lives lá, muito legal. Bom, vamos então analisar essa questão 602, porque é interessante isso, né, que o Allan Kardec pergunta, uma pergunta muito inteligente, né, como sempre, porque nós, seres humanos, né, nós sabemos que a nossa evolução depende totalmente de cada um de nós, da nossa vontade, da nossa determinação, do nosso esforço em conquistarmos uma condição melhor, né? Então, a nossa evolução está totalmente atrelada à nossa vontade, ao nosso desejo. Por isso que uns avançam mais rápido e outros às vezes demoram um pouco mais. Né? Ninguém pode evoluir para o outro. Por mais que uma mãe ame seu filho, ela pode orientá-lo, ampará-lo, assisti-lo, mas não vai evoluir por ele. Né? Isso é muito claro, muito interessante. Né? A cunhada Lourdes, bem-vinda, Lourdes, boa noite. Agora, com relação aos animais, vejam que diferença, né? Com os animais, a evolução não acontece pela vontade deles, pela determinação deles. Os animais não têm essa vontade como a nossa para buscar evoluir-se, né? Então o animal não tem esse livre-arbítrio amplo como o nosso, já falamos isso, já estudamos isso na live anterior ou anteriores, né? Eles não têm a inteligência tão desenvolvida quanto a nossa. O que eles têm, né, de inteligência e de livre-arbítrio está limitado às suas necessidades físicas, né, às suas necessidades de sobrevivência, de alimentação, de defesa, né, o instinto de conservação. Então os animais, é muito interessante aqui que eles dizem que os animais então evoluem, né, pela força das coisas. Olha que colocação interessante que nós vamos agora analisar. Denise Cecília Mariano também, muito bem-vinda. Simone Otávio, muito bem-vindas. Esse progridem pela força das coisas, nós podemos imaginar assim, eles progridem por alguma coisa, por algo exterior a eles, né, que os faz avançar. O que seria essa força das coisas, esse algo externo? São as leis naturais, né? Deus criou leis, mecanismos que vão agir, que vão fazer com que esses animais progridam, que não é pela vontade deles. A gente vai vendo a perfeição da criação divina, né? Deus criou leis e essas leis fazem com que esses animais evoluam. Vamos ver um detalhe. No livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, André Luiz nos fala em um capítulo muito interessante sobre a dor. Então ele faz um estudo sobre as várias formas da dor se apresentar, vários tipos de dores, né? Então ele fala, dentre elas, em uma dor chamada dor evolução. Olha que interessante. E André Luiz diz assim: a dor evolução atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Vejam que beleza, né? Quer dizer que existe, através da dor, né? Essa dor faz com que seres evoluam como os animais. Então aí a gente vai entendendo um pouquinho algo que a gente fica às vezes muito, né, perplexo até de perceber, como às vezes os animais sofrem. Os animais enfrentam doenças, né?
os animais acabam sofrendo muitas dores. Então a gente fica com aquela piedade dos animais, pensando, mas o que eles fizeram para merecer isso? Né? É o pensamento que nos vem. Mas aqui está deixando claro André Luiz que a dor provoca a evolução, provoca o progresso dos animais. Então Deus não faz nada, como a gente vai vendo, que não tenha uma utilidade, né? A criação é muito perfeita. Então aí a gente vai entendendo por que os animais sofrem, porque eles enfrentam as dores, as doenças, porque isso faz com que eles progridam, que eles cresçam, eles evoluam, né? E aqui quero até me lembrar de uma sugestão da nossa amiga Loiva, que está presente aqui hoje também, e na live passada ela sugeriu e eu não percebi, mas está em tempo aqui ainda de registrar, né? Que a Loiva sugeriu que a gente buscasse conhecer o trabalho, quem não conhece ainda, da doutora Irvênia Prada, né? Doutora Irvênia Prada, ela é uma veterinária, médica veterinária que é espírita e faz muitas palestras, tem livros escritos, né, sobre os animais. Então, se vocês, quem tiver interesse nesse assunto, aprofundar um pouco mais, pesquisem lá no YouTube, né, Irvênia Prada, que vocês vão ver um trabalho que ela realiza focado exclusivamente aí na questão dos animais, tá? E eles dizem aqui também, né, que os animais não estão sujeitos à expiação. Outro motivo, né? E é realmente porque expiação o que seria? Quando a gente sofre o retorno das nossas más ações, né? E o animal não tem más ações, porque ele não tem escolha entre o bem e o mal, ele age por instinto. Divina Arruda aqui no Instagram também, boa noite Divina, bem-vinda. Então o animal não tem expiação, né? Porque ele não faz escolhas entre o bem e o mal. Tudo bem essa questão aí, pessoal? Mais amigos e amigas que foram chegando aqui pelo Face também, muito boa noite a todos, viu? Muito bem-vindos, fico muito feliz com a presença de vocês. Cláudio Meda, Claudete Rosa, Anderson Tavares, Cleusa Bueno, Fátima Rodrigues, a Célia Oliveira, quem mais aqui? A Thelma Fonseca, né? Cidinha Serem Leme, Ana Lúcia Olive, boa noite a todos. Já vem a Ana Lúcia com a provocação do professor, né? Não tem nada de professor, não. Gente, muito bem-vindos, viu? Rita Tavares, a Vera, querida amiga aqui também no Insta, muito obrigado pela presença, Vera. Então, pessoal, vejam, esse assunto é muito interessante, né? Para a gente começar a aprofundar um pouquinho o nosso entendimento a respeito da evolução dos nossos irmãos inferiores, né? Inferiores entre aspas, porque estão numa escala crescente de evolução, né? Estão dentro de uma etapa evolutiva e nós vamos ver mais à frente aí como que é belo o processo, né, de crescimento entre os animais também. Bom, vamos para a questão 604. Qualquer coisa que estejam digitando, pode continuar, digo sempre, eu retorno para ver depois, tá? Pergunta número 604 é a seguinte. Vejam só que interessante, né, as perguntas de Kardec. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Olha que interessante aqui, né? Kardec não fez uma pergunta. Por isso que a gente costuma chamar, né, as perguntas do Livro dos Espíritos de itens, né? Item número tal, porque nem todas elas, nem todos os itens são perguntas. Aqui ele fez um comentário, né? Ele está dizendo aqui que ele está observando que parece, né, que Deus teria criado os animais numa condição inferior e que pode parecer à primeira vista, né,
que não está muito de acordo com o progresso de tudo aquilo que Deus cria para a perfeição. Por que os animais não teriam esse progresso, né, contínuo? Então é um comentário. Aí os espíritos vêm e vão responder esse comentário, né? Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga, e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Então, olha que resposta que eles estão dando para a gente tentar analisar aqui um pouquinho, né? Tudo na natureza se encadeia por elos que nós ainda não podemos compreender. Olha o que eles estão dizendo, tudo se encadeia, quer dizer, existe um processo contínuo de evolução, né? Se encadeia por elos. Esses elos nós poderíamos entender assim: elos entre cada reino. Entre o reino mineral e o reino vegetal, existem elos de ligação, aquele ponto que seria ali a união, né? a mudança de um reino para o outro, né? Nós vemos, por exemplo, né, entre o reino vegetal e o reino animal, nós vimos na última live, se não me engano, ou na anterior, falar sobre aquela planta cioneia, se não me engano, acho que é esse o nome, que ela é uma planta carnívora. Vejam só que interessante. Ela estaria mais ou menos nessa condição de elo entre o reino vegetal e o reino animal. Ela já tem características dos animais mais rudimentares, porque ela já é carnívora, né? Mas ela ainda é um vegetal, ela é uma planta. Então vejam, esses elos, né, que vão ligando um reino ao outro, assim como o reino animal e o reino hominal, também tem esses elos. Nós vamos falar mais aqui ainda, entre aqueles animais mais evoluídos, né, que tudo indica serem os primatas, né? Eles estão ali naquele ponto já máximo da escala animal, já começando a ter ali uma ligação com os seres humanos mais, né, inferiores. Então vejam, o animal mais evoluído da espécie corresponde ao ser humano menos evoluído da sua espécie. Então é o elo de ligação, Dioneia, né? A Loiva está dizendo aqui. Obrigado, Loiva. Acho que falei errado o nome. Muito obrigado, viu? É isso mesmo. Bom, então a gente percebe, né, por essa resposta, esses elos de ligação entre os reinos, né? Para perceber que tudo evolui e vai haver sim uma evolução entre os reinos, né? Aquela questão de Darwin, da evolução das espécies, tá? Mas nós vamos falar mais aqui detalhes nas questões seguintes sobre essa transição especificamente, né? Deixa eu ver aqui só se tem algum comentário, não estou conseguindo ver muito aqui na hora. Boa noite, Eliana, Rocha Forte, querida amiga. Não tem nada que se desculpar, querida amiga lá da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, né? De Minas. A Leonora Noal. Nem tudo podemos saber, é isso mesmo. A gente está tentando aprender o que é possível, né?
A nossa amiga Denise Depilação aqui também no Insta dizendo por isso sentimos tão bem ao lado deles. É justamente, né, Denise? Os animais têm algo assim de uma magia, né, se a gente pode dizer assim, que nos encanta, que nos ajuda, né? Os animais são maravilhosos, a gente poder tê-los, né, ao nosso lado, e como que a gente está estreitando, né, essa relação com esses bichinhos tão queridos aí. A Zilma Siqueira, também do Farol de Luz, bem-vinda, Zilma, muito boa noite. Sociedade Espírita Irmã Lavínia, que até faremos uma live em breve, né, Rocha? Muito feliz. A Loiva já comentou, né, sobre a Dionéia. Bom, nós vamos então avançar aqui para a questão 607. Kardec diz assim: dissestes, né, ele cita a questão 190, vejam só, quem está com o livro, na questão 607, ele faz a pergunta fazendo uma relação com a questão 190, que eles falam que o estado, ele diz assim então, dissestes, né, na questão 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Vejam que pergunta importante, hein? Porque ele está se referindo que lá na questão 190, os espíritos já haviam dito que a alma do homem, na origem, vejam bem, quando a alma do homem é criada, quando a alma humana é criada, ela está num estado comparado ao estado de infância corporal, né? Então ele pergunta, onde é que acontece essa primeira fase, né, de início da alma dos seres humanos? E olha a resposta que eles dão: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Muito clara a resposta, né? Muito clara. E com relação, só para reforçar, a origem da alma humana, por que ele faz essa comparação com o estado da infância corporal? Porque vejam, nós quando reencarnamos, durante a infância do corpo, né, eles comparam com a alma humana, porque naquele período da infância nós não temos consciência de nós mesmos, né? O espírito está no estado de repouso, nós não temos as faculdades desenvolvidas ainda, naquele momento nós não temos livre-arbítrio, e é isso que acontece com a alma humana na sua origem, quando ela é criada. Ela não tem também essas condições. É no início do processo evolutivo. Por isso que os espíritos respondem que essas primeiras encarnações acontecem como eles dizem aqui, num período que precedem ao período que chamais humanidade. Então fica claro que essa fase é entre os animais, né? Eles dizem numa série de existências, quer dizer, são muitas, milênios e milênios. Então dá para entender o quê? Quando Deus cria a alma, ou espírito, ou princípio inteligente, melhor dizendo, porque lá no início não é alma humana ainda, é princípio inteligente. Então esse princípio inteligente, que já é um princípio espiritual, ele vai começar a sua evolução. Agora, fica uma questão aqui em aberto, né? Porque algumas pessoas entendem que começa no reino mineral, outros entendem que começa no reino vegetal, e outros ainda entendem que começa no reino animal, tá? Tem até uma frase, né, que é atribuída a Leon Denis. Me parece que a frase não foi cunhada por ele dessa forma, mas ele comenta sobre esse assunto. Mas não importa se é dele ou se não é, mas ele fala sobre esse assunto. Então a frase ela é poética, e ela diz assim: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal,
agita-se no animal e acorda no homem. Essa frase nos leva, né, ao entendimento de que esse princípio inteligente criado por Deus começaria o seu estágio no reino mineral. Desde os minerais estaria lá presente esse princípio inteligente. Por isso que ele diz aqui na frase, dorme na pedra, quer dizer, não tem consciência nenhuma, está dormindo, mas está presente, aí está a diferença. O princípio estaria já no reino mineral, mas sem consciência nenhuma, né? Dormindo entre aspas. Sonha no vegetal, quer dizer, já começa ali dar alguns sinais de algum progresso, né? De algum despertamento, não é bem despertamento, por isso que ele coloca sonha, né? Já alguma movimentação nos vegetais, porque os vegetais já têm vida, né? Já tem princípio vital. Depois ele diz, agita-se no animal, já um progresso a mais, e vai só acordar nos seres humanos, para a gente ver a evolução desse princípio através dos reinos. E André Luiz também fala nesse sentido. Nós não estamos aqui, né, para criar polêmica se começa num reino ou em outro. Deixamos aqui apenas essa observação, né? Mas é um assunto, pessoal, viram que lá no início eles já disseram, existem muitas coisas que nós não temos ainda condições de compreender na sua totalidade. Essa é uma delas. Nós não temos condições ainda de compreender perfeitamente essa evolução. Nós estamos aqui tentando buscar uma coisa ou outra que foi dita, né, para a gente fazer uma ideia. Mas uma coisa é certa, não tem dúvida, porque eles disseram aqui, que como Kardec perguntou, né? Onde acontece essa primeira fase? Olha o que eles disseram. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então uma coisa é certa. Essa alma, ou princípio inteligente, o nome que se queira dar, começa antes da espécie humana. Quer pelo menos que seja no animal, é certeza, né? Porque no animal nós temos certeza de que tem o princípio inteligente. A nossa dúvida é se está também no mineral e no vegetal. Porque o animal, quando morre, nós sabemos que esse princípio desliga-se do corpo e reencarna, né? Então está muito claro que nos animais é certeza que esse princípio inteligente está fazendo a sua evolução. Tudo bem, pessoal, até aí? Tem mais agora a próxima questão que vai aprofundar mais ainda essa questão aí, tá? A Rita Tavares dizendo, eu acredito que eles nos escolhem, nos encontram, né? É legal isso aí, né? Como se eles pudessem nos escolher aí, vamos dizer, né, Rita? A Rosângela, boa noite também, Rosângela. Boa noite, Marcão, Marcos Almeida, bem-vindo. E a Alissa dizendo, Paulo, os animais têm sentimento por nós ou é apenas instinto? Tem sentimento sim, Alissa, eles já desenvolvem, né? Eles sentem sim, a gente recebe esse carinho, esse amor que eles nos oferecem, né? Eles têm essa forma de sentir, de um sentimento, né? Os animais, como já foi dito em questão anterior, não são máquinas, né? Eles não agem apenas por instinto, eles já têm uma inteligência que começa a desenvolver, já desenvolvem sentimentos também. O que é bom é que eles não têm esses maus sentimentos como o nosso, né, de vingança, mas eles nos externam, né, um carinho, um amor, uma fidelidade, né, que realmente nos emociona mesmo, né, muitas vezes, e nos faz tão bem, né? Bom, mas vamos lá para a questão agora. Essa questão é a principal, pessoal. Essa questão é longa, tá? A gente vai ler em trechinhos. Essa questão é a principal desse tópico aqui, para ficar bem clara essa ideia dessa transição aí do princípio inteligente. Então a questão número 607A é a seguinte: parece que assim
se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Então Kardec aqui só está querendo a confirmação, porque já foi dito, né? Ele só quer que eles confirmem que a alma já foi um princípio inteligente. Aí eles começam a dar a resposta maravilhosa que vai nos fechar o entendimento aqui a respeito dessa transição, né, do princípio inteligente para o período de humanidade aí. Nosso amigo Fernando, boa noite, Fernando, bem-vindo. A resposta começa assim: já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres, quer dizer, animais pelo menos, cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Então vamos analisar primeiro esse trechinho da resposta que é longa, né? Então aqui está muito claro o que eles estão dizendo. O princípio inteligente nessas fases anteriores da humanidade, já, vamos pensar assim, pessoal, para ficar bem claro. Se tiver confuso, perguntem aí. Esse princípio inteligente, vamos chamar de alma, para ficar mais claro. A alma dos animais, né? Então é como se essa alma dos animais, né, começasse nessas fases anteriores da humanidade a se preparar, a se elaborar. E ele diz aqui, se individualiza pouco a pouco. Por isso que aqui também dá a ideia de que vem desde os reinos minerais e vegetal, quando ainda não estaria individualizado. Por isso que eles dizem, individualiza pouco a pouco, até se individualizar num ser próprio, né? No animal já está individualizado, cada animal é ele mesmo, não é um conjunto, né? E se ensaia para a vida. Olha que interessante. Porque nesses reinos anteriores de estágio desse princípio inteligente, dessa alma que ainda não é humana, ela vai se preparando para viver a vida plena na humanidade. Então fica claro assim, essa alma que habita o corpo dos animais vai chegar um dia, um ponto no futuro, que vai se tornar um espírito humano. Essa é o resumo aí. Será que fica claro isso? Existe sim uma transição da alma que está no animal para se tornar uma alma humana. Mas vejam, deixa de ser animal e passa a ser um ser humano. Agora nós vamos ver mais detalhes aqui ainda. Porque a Maria de Lourdes perguntando aqui, boa noite, senhor, irmão Hilda Sampaio. Ah, tá. A Hilda Sampaio é parente. É uma família, né, que eram primos, né? O marido dela primo do meu pai, tá bom? Então tem uma ligação aí. A Denise Cecília dizendo aqui, reportagem de 6 meses atrás da revista Olhar Digital. Primatas como chimpanzés e bonobos, não conheço esse termo, desculpa, fazem uso constante de sinais gestuais como oi e tchau para abrir ou fechar uma conversa ou outra interação social, segundo um novo estudo conduzido por cientistas da Universidade do Durham, né, no Reino Unido. Que legal, Denise, muito obrigado aí por essa confirmação aí, né, que ajuda a gente a perceber essa inteligência já, né, desses primatas que estão ali tão próximos já da condição humana. Muito obrigado, viu, Denise? Obrigado pela tua colaboração aí que nos reforça o entendimento aqui do assunto. Então, pessoal, para a gente entender bem isso, né, se a gente buscar a questão 23 e a questão 76 também faz ligação com esse assunto aqui. Na questão 23, Kardec pergunta assim, o que é o espírito? Eles dizem, o princípio inteligente do universo. E na questão 76, Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos
e eles dizem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Vejam que interessante, é a mesma pergunta, a 23 e a 76. Só que a didática de Kardec, ele coloca na questão 23 com E minúsculo e na questão 76 com E maiúsculo, querendo mostrar uma diferença, né? Que espírito com E minúsculo se refere ao princípio inteligente, que habita os seres antes da humanidade. E com E maiúsculo seriam os seres inteligentes da criação, que habitam, né, como nós, os corpos dos seres humanos. Então fica bem clara essa ideia que existe, né, uma alma criada por Deus que começa a sua trajetória evolutiva nos reinos inferiores. E ela vai progredindo até um dia essa alma migrar para a espécie humana, que é o que eles vão falar aqui agora na sequência. Eles continuam a resposta dizendo: é de certo modo um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a juventude e a madureza. Vejam que resposta muito clara. Eles estão dizendo o quê? Né? Com palavras simples. Em determinado momento da evolução dessa alma dos animais, ela vai, em determinado momento, imaginem assim, essa alma está habitando já o corpos dos macacos, dos primatas, lá, dos chimpanzés, que seja qualquer espécie, mas tudo indica que dos macacos, né? Então essa alma que já vem da trajetória de todas as espécies mais simples, vem evoluindo em cada espécie, como diz Darwin, vem fazendo a sua evolução. Chegou no máximo da escala animal, que são os primatas. Quando essa alma desencarna, em determinado momento, ela vai ao mundo espiritual e eles dizem aqui, sofre uma transformação naquele momento, no mundo espiritual, a nível de perispírito, de corpo espiritual. E aí, na próxima reencarnação, ela vai nascer em um corpo da espécie humana, que seriam aqueles corpos mais rudimentares da espécie humana. Se nós nos lembrarmos dos seres pré-históricos, né? Aqueles corpos parecendo ainda um animal, mas que já era da espécie humana. Então vejam a maravilha, né? Deus criou essa alma não para ficar eternamente habitando o corpo de animais, mas quando ela estivesse em condições evolutivas para isso, ela deixa o reino animal e começa numa espécie humana. Existe essa evolução que deixa o reino animal e migra-se para a espécie humana. Eles dizem bem claro aqui, sofre uma transformação, né? Não é do nada. Os espíritos vão interferir de alguma forma, mas nós não sabemos, não adianta perguntar, porque nós não sabemos como é essa transformação no mundo espiritual. O que eles nos dizem apenas é que acontece uma transformação. E aí, a partir da próxima encarnação, já acontece na espécie humana. A partir dali, vejam só, aquela alma que não tinha livre-arbítrio, que não tinha vontade, né, própria, que não fazia escolha entre o bem e o mal, vai começar a distinguir entre o bem e o mal, vai começar a ter responsabilidade pelos seus atos, vai começar a ter livre-arbítrio a partir dali. Mas tudo gradualmente, lentamente, de acordo conforme essa alma, que agora já é humana,
começa a fazer a sua evolução. Eu sei que o assunto é um pouco, né, travado, um pouco complexo, mas espero que eu esteja sendo claro, né, e não esteja sendo fiel aqui à doutrina, não esteja também colocando alguma ideia errônea de minha parte, né. Se alguém quiser aí colocar alguma, discordar em algum ponto, já que é um assunto bastante delicado, né. Bom, a Rita dizendo assim, daí se explica que quando eu era criança, meus pais e avós tratavam os animais, se posso dizer assim. Hoje completamente diferente. É realmente essa ideia, né, Rita? Os animais, graças a Deus, são mais reconhecidos, né, muito bem tratados. A Denise explicando, né, que é um tipo de chimpanzé. Obrigado, Denise. Desculpa a minha ignorância que não tinha ouvido esse termo ainda. A Rita colocando tanto no amor que cada um tem, né, seja cachorro, gato, justamente. A Maria Helena, eita professora querida, meus filhos foram alunos dela, que legal. Essa é professora, né, Maria Helena? Rô Marcondes, bem-vinda, fica tranquila, minha amiga, não tem nada de atrasada, sempre muito bem-vinda, muito boa noite. Zuleide Carvalho, muito bem-vinda. A Rocha dizendo, os pets nos escolhem e nos amam, independente de nossas posses materiais. É sua evolução na natureza, tudo acontece segundo seu curso normal, com calma, né? E sem ser brusca. Legal. É isso mesmo, Rocha. Bom, o que mais aqui? Denise dizendo que está muito claro, então tá bom. Legal, Denise. Bom, então, vamos continuando aqui mais um pouquinho, tentar fechar esse tópico hoje, tá? Desculpa aí se está meio corrido, para a gente começar a terceira parte na próxima semana, né? A nossa amiga Gláucia Crespo também aqui. Boa noite, Gláucia. Muito bem-vinda. Fica tranquila, não tem nada de atraso, não. Qualquer momento é muito bem-vinda. Então, continuando a resposta, né, eles continuam dizendo, nessa origem, né, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar de sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então aqui esse trecho da resposta é bastante interessante, né? Porque é aquela questão, pessoal, que às vezes a gente fala de uma forma até um pouco, vamos dizer, incorreta. As pessoas perguntam assim, então quer dizer que eu já fui um cachorro, eu já fui um gato, eu já fui uma barata? Essa ideia, né, quando a gente fica sabendo da evolução através dos reinos anteriores à humanidade, a gente se pergunta, então quer dizer que nós somos um bicho já? Não é essa a ideia, não é bem assim. A gente precisa compreender bem claro uma coisa. A alma que habita os animais não é uma alma humana. Vejam bem, como eles disseram bem claro, aqui existe uma transformação em determinado momento que aquela alma se torna uma alma humana. Então, nós não podemos dizer que fomos um animal, não é isso. Podemos dizer sim que a alma humana procede de uma alma que veio da espécie dos animais. Aí sim, o que era a alma dos animais se transforma em uma alma humana. Mas nós não fomos, né, nessa questão, na forma de dizer, não fomos um animal. Essa é uma colocação um pouco equivocada, né?
essa alma que já habitou desde lá de trás. Aí é outra condição. Por isso que eles colocam aqui que algumas pessoas podem se sentir, né, humilhados de pensar que puderam ter habitado corpos, né, de seres ainda inferiores, de espécies, né, animais. Então, para não ficar essa confusão aí, né? A Denise colocando, seria como uma metamorfose da alma. É mais ou menos isso, né? Uma metamorfose, no sentido de uma transformação, né? Nós vamos até ver aqui, Denise e pessoal, nós vamos falar aqui mais uma questão à frente, se não me engano, acho que é duas à frente, que fala sobre a metempsicose, que nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa questão dessa transformação aí, tá? Dá para falar mais um pouquinho. A Glaucia dizendo, a evolução do princípio inteligente é algo bastante claro. É só separarmos princípio inteligente de espírito ou alma. É justamente, né, Glaucia? Nós costumamos confundir as coisas porque as nossas palavras, às vezes, né, são confusas. A gente usa uma palavra para designar várias coisas. Então, nós confundimos. Mas eu acho que deu para ficar claro essa ideia, né? De que é que Kardec também perguntou se poderia chamar de alma, né, aquele princípio inteligente nos animais. Os espíritos disseram, olha, pode, se vocês querem usar assim, pode, desde que se entenda, né, que não é jamais uma alma humana. Mas a gente, melhor que use o termo princípio inteligente, né? É aquele que está começando a sua evolução nos reinos inferiores, para que em determinado momento da sua evolução, ele sofra uma transformação, esse princípio, né? E a partir dali, se torne então uma alma humana, né? Um espírito, né, considerado da espécie humana. Acho que deu para ficar claro isso, né? Na questão 607b, Kardec pergunta assim, esse período de humanização principia na Terra? E eles respondem, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então aqui é só para esclarecer, né? As primeiras encarnações da alma humana, quer dizer, naquele momento que esse princípio sofre a transformação, e vai começar a habitar um corpo mais simples da espécie humana. É na Terra que isso acontece? Eles estão dizendo que não, que é em mundos inferiores à Terra. É fácil perceber, a Terra já avançou um pouco, né? A Terra já foi mundo primitivo, lá no passado distante. Então, existem mundos que ainda estão na condição de mundos primitivos, né? Aqueles como a Terra na época da pré-história, dos homens, né? Aqueles seres ainda, né? Australopithecus, né? Pithecanthropus erectus, então aqueles seres ainda muito animalizados, né? Na Terra hoje não tem, a Terra já avançou. Então o que pode acontecer? O animalzinho da Terra hoje, vamos pensar assim, os macacos da Terra, aqueles mais evoluídos, aquele princípio inteligente que habita os macacos da Terra hoje, quando desencarnam, se já atingiram o topo da evolução da espécie animal, quando eles desencarnarem, esse princípio inteligente, seriam levados a outro planeta inferior à Terra, encarnariam lá naqueles seres humanos bem rudimentares, entendeu? Aí ele vai para fazer essa encarnação em outro planeta que oferece condição deles iniciarem a sua trajetória evolutiva, né, em corpos adequados à sua condição evolutiva, que são corpos de seres humanos numa condição bem ainda, né, simples, bem rudimentar, para a gente perceber que tudo é uma evolução constante, né? Mas eles dizem aqui que não há regra absoluta. Pode ser que alguns, né,
estejam aptos desde o início a começar na terra, mas isso então seria uma exceção. Tudo bem, pessoal? A gente fecha esse tópico e o próximo aqui, que é muito curtinho, só vou ler uma pergunta, que é metempsicose, só para a gente dar uma ideia, né? Estudar aqui o que seria isso, e a gente fecha o nosso estudo de hoje, então. Bom, então é a questão 611. Metempsicose, né, esse termo, uma palavra difícil, até acho que pouco ouvida, né? Só para deixar mais ou menos claro, metempsicose é uma crença antiga, né, desde lá do Antigo Egito, né, que o animal poderia encarnar direto no homem e o homem poderia encarnar na espécie animal. Tipo assim, havia uma troca, né? A gente desencarna e poderia reencarnar na próxima como um animal. Então é essa ideia, né, de haver como um retrocesso aí, né, porque passaria a animar corpos de animais. Então Kardec pergunta: o terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? E eles respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, olha só, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, assim como a árvore não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdade. Então, muito clara a resposta, né? E esse trecho aqui eu achei muito legal, né? Desde que o princípio inteligente, olha só, atinge o grau para ser espírito, naquele momento que ele se transforma em espírito, né, humano, olha só, ele não guarda relação com seu estado primitivo. Foi o que eu disse antes. Nós não podemos dizer que nós somos animais. Ele diz aqui, já não é mais a alma dos animais, como a árvore não é mais a semente. Olha que exemplo. Porque quando a gente pega uma semente, em potencial, naquela semente, tem a árvore, em germe, em potencial. Mas quando surge a árvore não é mais a semente. Assim nós, espíritos humanos, não somos o animal que um dia essa alma habitou lá no passado distante, né? Então, para ficar claro aqui sobre a metempsicose, não existe, lógico, retrogradação. Não teria como nós voltarmos a a encarnar num corpo de animal. É sempre evolução constante, né? Até aqueles que o princípio inteligente que habita corpos de animais um dia vai animar corpos, né, de espíritos humanos. Então, pessoal, acho que ficou claro isso. Olha, animais vão ser sempre animais, tá? Mas aquela pergunta que Kardec fez, Deus teria então criado para ser sempre animais? Mas vejam bem, nós temos que fazer uma diferença entre o corpo e entre o espírito. O animal, se olhar o corpo, vai ser sempre animal. Mas o espírito, ou o princípio inteligente que habita o corpo daqueles animais, um dia vai habitar o corpo de uma espécie humana. Aí está a beleza da criação. Esse que vem numa trajetória evolutiva constante. E esse princípio inteligente que habita corpos de animais, um dia se transforma em alma humana e num futuro muito mais distante vai se tornar um anjo, um espírito puro. Aí a gente tem uma ideia da maravilha da criação divina, a inteligência do Criador, a perfeição da criação e esse processo
de milênios, né? De milênios sem fim, nessa trajetória evolutiva que vamos aí, né? Para nós estarmos aqui hoje nessa condição, quantos milhões e bilhões, poderíamos dizer bilhões de anos, porque os seres vivos surgiram na Terra, se não me engano, há 3 bilhões de anos. Então, os primeiros seres vivos estão fazendo essa trajetória até chegar na espécie humana. É muito maravilhoso, é muito belo isso, né? E assim, então, a gente vai encerrando aqui. Se alguém ficou aí com alguma dúvida, se travou a cabeça aí, me perdoe, mas tentei, né, falar de uma forma mais simples e que eu também entendo assim, não sei se estou até enganado, né? A Glaucia colocando aqui, né, do átomo ao arcanjo, existe essa expressão aí, né? Que essa trajetória desde o átomo primitivo até o arcanjo. Muito legal, né? A Rita Tavares, por que será que tem animais, né? Que a cara do dono de certos humanos. Até parece, né, Rita? Ai, Deus. O que mais aqui? A Rocha. Ah, muito obrigado, Rocha. Muito bom, né? Esse tópico aí é muito interessante. Muito legal. A Loiva dizendo também que ficou clara a explicação, né? Da questão 611, né? Da metempsicose. Que bom. Um show essa live. Obrigado, Denise. É bondade sua. Eu que agradeço muito. Pessoal, então, olha só, muito legal. Graças a Deus, concluímos mais uma etapa aqui, né? Porque o estudo desse livro são aí 4 etapas, né? Nós já vencemos 2 etapas, 2 partes do livro. Na próxima semana, convido vocês a continuarmos juntos aqui, né? Quando a gente vai estudar a 3ª parte, são as leis morais, né? Que é muito bom. Essas leis morais contribuem, assim, imensamente para nós despertarmos, né, para as verdades maiores, para o Evangelho do Cristo, né, para seguirmos uma vida cada vez mais pautada de acordo com a vontade de Deus, né? Então essa 3ª parte eu creio que é essencial que a gente possa então iniciá-la aí com bastante dedicação, né, buscando aprender o máximo que nos for possível, né? Ah, Glaucia, que é isso, muito obrigado. A Glaucia é uma estudiosa da doutrina, palestrante, muito obrigado, Glaucia. Quando você puder estar aqui nos ajudando também, fico muito feliz, viu? Muito obrigado. Então, pessoal, eu vou deixar só mais 2 convitezinhos, sei que vocês já estão até muitas lives, né? Mas quem quiser aí, né? Vou participar de uma live amanhã pela Associação Espírita André Luiz, lá de Agudos, né? Até postei no meu Face. Se alguém quiser acompanhar conosco, nós vamos falar sobre o despertar da consciência, amanhã às 20 horas. E no domingo, às 10 horas, outra live pelo Farol de Luz, com os amigos que estão aqui presentes, né? Vários amigos aqui do Farol de Luz, a Zilma, a Loiva, tem tantos outros amigos, né? O Sandro Siqueira, que nos convidou. Então, no domingo, às 10 horas, quem quiser também, vamos fazer uma live sobre uma mensagem de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna. Vamos ali fazer um estudo de uma mensagem de Emmanuel, tá bom? Deixo o convite aí para vocês. Então, pessoal, muito, muito bom, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui. Peraí que pulou um pouquinho aqui, desculpa. Obrigado, Silvia, que isso, fico muito feliz com a presença de vocês, com o incentivo. A Silvia dizendo aqui, né, quanto mais estudo o Livro dos Espíritos, mais me encanta, e realmente é isso, né, Silvia? Eu também digo isso porque estudei algumas vezes já esse livro, e cada vez que a gente estuda novamente, a gente, como você colocou mesmo, a gente se encanta porque a gente percebe mais sutilezas, mais detalhes, né? Então é muito bom.
Ivani dizendo aqui que deixou uma água para fluidificar. Vamos fazer já uma OPS, né, Ivani? Legal, muito obrigado, viu, a todos pela presença. O Celso Moreira aí também, né, Celso? Um abraço, viu? Pessoal, vamos então fazer uma oração, né, de agradecimento a Deus. Agradecemos muito a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos amparam nessa atividade semanal de estudos, né? A nossa imensa gratidão por todo o amparo que recebemos, pelo auxílio que esses irmãos nos oferecem, para que a gente assimile melhor, quanto melhor possível, esses ensinamentos que a doutrina nos oferece, para que assim a gente cresça, né? Tanto em conhecimentos, mas também na aplicação desses conhecimentos em nossa vida cotidiana. Então rogamos a Deus que abençoe nossos lares, que possam os bons amigos espirituais fluidificarem as águas que aguardam, né, como a Ivani e outros que deixam ir a água para fluidificar, que esses bons amigos possam deixar nessas águas os fluidos benéficos, salutares, que possam nos fortalecer, nos ajudar com as nossas dificuldades, e que assim a gente possa continuar a nossa caminhada aqui por esse planeta Terra, aproveitando as luzes da doutrina espírita que clareiam o nosso caminho, para que a gente siga confiante, para que a gente siga com fé, com esperança e com muito amor em nosso coração, conhecendo cada vez mais a maravilha da criação divina, que tudo que Deus faz é perfeito, e a gente vai percebendo o quanto Deus nos ama a todos, quanto Ele nos oferece do seu amor, da sua misericórdia, e que esses momentos difíceis da vida já aprendemos que são etapas de crescimento, de aprendizado, de lições, para que a gente possa se fortalecer para alcançarmos um dia a felicidade verdadeira, perene e constante, quando estaremos então em condições de espíritos redimidos, aqueles que vivem plenamente a vontade do Pai, como dizia sempre Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado aos amigos espirituais que nos auxiliaram a vencer mais essa etapa de estudos, que nos ajudem na nossa caminhada de continuarmos nesse estudo, sempre com a proteção, o amparo do alto e as luzes espirituais que nos iluminem os pensamentos para que possamos assimilar da melhor forma possível. Muito obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e bons amigos espirituais. Em nome de Deus, encerramos o nosso estudo da noite. Então, meus amigos, uma boa noite, muita paz a todos, meu abraço fraterno, muito obrigado pela companhia sempre de vocês aqui, nos dando essa alegria de estudarmos juntos. É muita alegria, fico muito feliz mesmo e sou muito grato a vocês, porque imagine se eu estivesse aqui sozinho, né? De que seria muito desanimador. Então, muito obrigado pela participação, pela interação de vocês. Que Deus vos abençoe a todos, os recompense, que a gente possa, todos nós, sairmos mais fortalecidos, né, ao terminarmos o estudo dessa obra tão importante para nós. Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Muita paz, meus amigos.